Porque hoje, senhoras e senhores, hoje mais que uma entrevista, uma palestra aqui nesse programa. Com vocês, Roberto Cabrini, do Jornal da Noite. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Esse é um programa descontraído. O Brasil precisa rir. O Chaplin dizia que pobre e infeliz do homem que não consegue rir de si próprio. E vocês conseguem fazer o Brasil rir numa descontração muito legal. Eu sou fã de vocês. Boa. Obrigado, Cabrini. O Cabrini está lá na Bandeirantes. Ele faz um jornal à noite. Todo mundo já assistiu o Jornal da Noite. Depois do Gordo. Exatamente. Depois do Gilberto Barros, que é um jornal diferente. Por quê? Porque ele faz entrevistas, ele faz reportagens especiais. E ele está fazendo uma reportagem sobre o Iraque. Ele teve... Muito bacana. Entendeu? Ele é louco, ele né? Não, de coletinho, capacete, o bicho é lelé, velho. E hoje é o último episódio. Hoje é a última reportagem da série. A gente está preparando um grande documentário que se chama O Império do Medo, que vai reunir toda a série e vai reunir também imagens inéditas que a gente ainda não mostrou. Hoje tem a parte da cidade arrasada pelas armas químicas, uma cidade que se chama Halabja, que em 88 foi arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein, e é uma cidade que ficou praticamente desconhecida no mundo, porque o acesso a ela é muito difícil. E você esteve lá? Eu estive lá, até hoje a água está contaminada, é uma situação muito difícil, e a gente mostra muito bem esse dano. Se existe um lugar onde as pessoas esperam o julgamento do Saddam Hussein, esse lugar é Halabja. Quantas pessoas morreram lá? Morreu muita gente, né? Em Halabja, especificamente, 5 mil pessoas. Mas em toda a região do Kurdistão foram 300 mil pessoas num espaço de 6 meses. O Saddam fez uma grande operação chamada Al-Infal, que quer dizer permissão, era permissão para um genocídio. Os curdos naquela época, nós estamos falando do final dos anos 80, foram acusados de estarem colaborando com o regime iraniano. E por isso o Saddam decidiu exterminá-los. E essa cidade que se chama Halabja, que fica na fronteira, era um ponto estratégico. O Saddam Hussein decidiu arrasar totalmente a cidade, pela primeira vez usando armas químicas, para dar exemplo do que aconteceria com as pessoas. Com medo. Exatamente. Lógico. Aquele esquema de Saddam Hussein. Mas você entrevistou mesmo o Saddam? Não, entrevistou a mãe dele. Pegou a mãe do Saddam e o vô. Olha, eu entrevistei o primo do Saddam Hussein. Foi o primo? Eu entrevistei o primo, que é o Sheikh da Al-Fejat. O Saddam Hussein, ele vem de uma tribo, né? Mas a família inteira dele não presta, né? Não é só ele. Olha, esse negócio de não presta no mundo árabe é uma coisa muito relativa, né? Porque o mundo árabe está acostumado a resolver as suas querelas, os seus problemas, com guerra. Então, o que pra gente é um absurdo, pra eles não é. Pra eles, por exemplo, é um absurdo uma mulher cometer o adultério, né? Aqui, se a gente se espantar com uma mulher que comete adultério... A Sabina não estava aqui, nenhuma referência, apenas um exemplo Gente. jornalístico. Mas enfim, Emílio. o que eu quero dizer é o seguinte, são valores diferentes. Entendeu? Então, o Saddam, da mesma forma que muita gente acha que é um matador sanguinário, ele é considerado por muitas pessoas um líder, a pessoa que desafiou a grande potência, que são os americanos. Então, a posição dele, a reputação dele é muito dividida, né? Tem gente que considera o Saddam Hussein herói, tem gente que considera o Osama Bin Laden um grande herói. E, aliás, não são poucos. Agora, me fala uma coisa, Cabrini, o que eu tenho curiosidade é o seguinte, como é que é o bastidor disso? Como é que você vai... Como é que você arrumou esse negócio de ir lá para o Iraque? Você vai na cara e na coragem, você tem um informante lá, uma outra pessoa? Olha, Emílio, o que ajuda muito é a tua experiência, né? Essa foi a 6ª vez que eu cubro diretamente um conflito, e no Iraque é a 3ª vez que eu fui até lá. Então, eu já tinha um bom conhecimento da área, evidentemente que é uma região muito volátil, as coisas mudam rapidamente, e toda vez que você volta para lá, a situação está diferente. Mas a sua adrenalina está controlada. Porque na sua primeira cobertura de guerra, qualquer explosão, você fica assim em pânico, né? Literalmente em pânico. Mas você vai se acostumando e você chega a um ponto que se houve uma explosão, você aprende a direcionar, você aprende a identificar se está perto, se está longe, e se não está tão perto assim, você continua comendo o seu sanduíche. Se você está comendo sanduíche, você vai se habituando. A mesma coisa de ver as pessoas mortas. O homem tem uma incrível capacidade de se adaptar ao meio ambiente, né? E eu descobri que eu não perco o meu controle nesse tipo de situação. A gente conseguiu um acesso muito bom com os americanos, mas conseguimos também acesso aos insurgentes. Que esse que é o X da questão. O grande problema de cobrir uma guerra é você ficar refém apenas de um lado. Como dizia o senador Johnson nos Estados Unidos, numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Então, cada lado tenta te manipular. Tenta fazer que você conte uma versão favorável a ele.
E aí, no Iraque, a situação é essa. Os Estados Unidos, evidentemente, querem mostrar que eles são os heróis, aqueles que trouxeram a democracia. De fato, eles trouxeram alguns ganhos, mas eles são, acima de tudo, forças de ocupação. Então é fundamental para você cobrir a realidade como manda o figurino, você ter acesso àqueles que não querem os americanos ali, que são os insurgentes. E com eles a gente conseguiu, por exemplo, imagens impressionantes de derrota dos americanos, porque existe uma censura muito forte nos Estados Unidos com relação àquelas derrotas de quando morrem soldados americanos, quando alvos americanos são atingidos fortemente, essas imagens são censuradas. E você só consegue em meios muito específicos, nos labirintos de Bagdá, você tem que fazer contatos. E a gente ficou feliz porque a gente conseguiu fazer algo balanceado, que tem o lado americano, que precisa ser demonstrado, mas tem também o lado daqueles que não concordam com a presença dos americanos ali. E você foi para via Estados Unidos, como é? Você pega um avião e vai, como é que é ir pro Iraque? Meu? Pega passaporte? Olha, eu falei que fui 3 vezes, né? A primeira vez, por exemplo, não tinha avião. Você tinha que, a única possibilidade era você pegar, uma perua, né, que você, em Amman, e você ia de Amman a Bagdá. São 10 horas de viagem e uma situação muito perigosa, porque naquela época, que é a época da Guerra do Golfo, o espaço aéreo iraquiano estava fechado. Agora existe voo que sai de Amman para Bagdá. Então você vai por esse voo. E é uma situação muito interessante. É um voo tranquilo. Leve, né? Pois é, esse voo tem uma particularidade muito interessante, né? Porque é o único voo que, ao chegar perto do aeroporto, ao invés de descer, ele sobe, né? Ele sobe justamente para se distanciar das bombas da bateria antiaérea. Então ele sobe, vai na altura máxima e faltando apenas poucos metros, poucos quilômetros para chegar no aeroporto é que ele desce, ele faz um mergulho, até algo que apavora para quem não está acostumado, mas é a única forma que eles têm para se proteger dos ataques dos insurgentes, que ainda têm muitas armas. Os americanos ainda estão longe de controlar a situação por lá. Eu tava vendo você anda de colete, você anda armado lá, você tem que andar armado, se não é... Olha, Ou a tua equipe anda armada, enfim. Hoje em dia não existe nenhum lugar seguro no Iraque. Bagdá é o lugar mais perigoso. Mas adianta andar armado? Bom, não sei. Olha, muita gente foi salva. O que eu usava? Eu usava um colete, né? Capacete. Colete e capacete. Isso não significa que você está totalmente a salvo. Mas uma bomba não adianta nada. Uma bomba não adianta nada, não adianta nada. Mas contra disparos, dependendo da qualidade do seu colete, porque tem colete de todos os tipos, né? Eu já levei um tiro feito de no colete. Paraguai. Que tal? Que é a sensação? Levei, caiu pra trás. Mas doeu um pouquinho. Não, bom, pois é, mas você tomou um tiro de 22, né? Lá você imagina a charula das balas. 22, o quê? Que 38, cala a boca. Tirar, 38. Tomou um tirinho de 22, 38, vai te catar, ô 38. A bala que lá você der no peito nem machuca. Agora, Cabrini, entre outras coisas, você entrevistou o PC Farias também, que foi uma grande entrevista, Você né? Farias morreu? Eu não morreu, nem ele nem o Ulisses. Eles estão conversando aqui embaixo, os dois. Tá o PC, o Ulisses e o Tancredo. Eles passaram E o Elvis Presley. O Elvis também é. Isso. Elvis e Elton John Lennon, é. Eu tenho memória fraca. Fraca não, você não tem memória, você tem uma vaga lembrança, né? Acho que vai ver que ela tá falando do PC Guzmão, que pode ser o técnico do Corinthians. Pode ser. Ela confundiu, é. Não, É isso. eu não sei nem quem. O PC, você ficou quanto tempo ali só na... Foram 5 meses, né? Foram 5 meses atrás dele também. E foram 6 meses atrás a Georgina. Naquela época você estava na Globo. Naquela época eu estava na Globo. Bom, para eu contar essa história, se eu contar comando o figurino aqui, acho que a gente vai precisar de... Uma semana. De uma semana, mas vamos tentar uma versão resumida, é isso que você quer, né? Isso. 6 meses antes de ele se tornar um fugitivo, quando estava colocado no Congresso a votação do impeachment do Collor, o Paulo César Faria sai misteriosamente do país. Ele não era um fugitivo ainda, mas ele saiu e todo mundo achava que ele não voltaria mais. Nesse momento, ele deixava rastros, embora ele não tenha dito para ninguém para onde ele ia, ele deixava rastros ainda. É um psicopata, né? Puta miséria! Ela Cala pega- a boca, ela ele tá pega. falando, Vai, meu. deixa ele falar. Deixa ele Coisa, Igual bicho. filme. Vai. Igual esse filme, vai deixando rastro. Fica quietinho. Ele quer ser achado. Não ele quer Ele quer ser achado, quer. ele jogou milho pra deixar o rastro dele. Pera aí. É. Deixa o Cabrini contar. Bom, milho à parte, digamos o seguinte, que ele foi para Barcelona, ele foi se esconder em Barcelona porque ele sabia que ele seria uma pessoa muito visada. Rastreando o próprio avião dele, a gente conseguiu saber que ele tinha ido para Barcelona e fazendo um levantamento dos hotéis que ele costumava ficar, levantei 2 hotéis
e por fim acabei ficando com apenas um deles. E nesse hotel, embora ele não estivesse oficialmente registrado, eu consegui um contato com ele. Numa época que ele não era fugitivo ainda. Você ligou pra ele e falou com ele? Liguei com ele, liguei para ele, eu tive que me registrar no hotel, porque ele tomava todos os cuidados, né? Mas quando uma camareira me disse, olha, no quarto tal tem alguém com as características semelhantes, eu me hospedei nesse hotel, que é um hotel de luxo lá de Barcelona, e consegui acesso a ele. E ele, quando você tinha acesso a ele, é uma pessoa muito educada, ele era especialista em tráfico de influência, né? Então, ele fazia as pessoas, o empresário dar dinheiro sorrindo para ele. Ele tinha essa capacidade de roubar dinheiro dessa forma. Mas o mais importante é que nesse dia eu tive acesso às pessoas que estavam ali. Quem eram as pessoas que estavam ali? Eram pessoas de uma empresa chamada Sanal, uma empresa que cuidava, era uma espécie de despachante com base na França, que quando você precisava de qualquer coisa, de alugar um táxi, de alugar um apartamento, de planejar uma viagem, eles ajudavam. E eles eram os homens do PC Farias ali. Eu tive acesso a eles e tive o cuidado, ainda bem, de anotar todas as informações dessas pessoas. Porque eu achava que elas poderiam ser importantes para mim num determinado momento. Fiz a entrevista e tal, que aliás foi terrível porque a gente ficou preso no congestionamento e a entrevista que ia ser um furo de reportagem, porque a gente ficou preso no congestionamento, a gente não conseguiu chegar a tempo no Jornal Nacional, em vez de dar um plantão, a gente deixou para o dia seguinte, no dia seguinte a Folha deu e a gente dançou nesse dia. Mas foi bom isso para mim, porque eu fiquei com aquela revolta. Porque eu estava com a coisa na mão, uma entrevista fantástica, uma entrevista que eu só pude dar no dia seguinte, mas sem a mesma força. O impacto de ser um furo. Exatamente. Mas, como eu disse para você, ele ainda não era um fugitivo da justiça. 7 meses depois, ele se transforma em um fugitivo da justiça. Ele sai do país, enfim, ele não tem o endereço mais localizado, era um homem procurado pela justiça. Depois de um determinado momento, né, quando eu comecei a rastreá-lo, eu fiquei convencido que ele não estava mais no Brasil. E a primeira coisa que eu lembrei foram desses contatos. Eu comecei a notar que o comportamento dessas pessoas, era um português e um paulista da cidade de Marília, Raul e Fernando, o nome deles, era um comportamento estranho, que despertava suspeita. E eu passei a rastrear essas pessoas. Paralelamente, surgiu uma denúncia que foi dada para um monte de pessoas, mas que ninguém deu importância, que era uma jovem brasileira que trabalhava numa empresa de turismo, e era uma moça da cidade de Presidente Prudente, que está morando lá em Londres, e ela teve acesso a uma locação de imóvel de uma pessoa que não queria que a sua identidade fosse revelada de jeito nenhum, tinha uma série de cuidados, o celular não podia aparecer o nome, motorista não podia ser motorista brasileiro, enfim, uma série de coisas, e ela contou isso para um monte de gente, ela saiu contando isso para umas 10 pessoas que achava que estava diante de algo assim, que estava chamando a atenção dela. Ninguém deu importância. Eu, inicialmente, quando ela me contou isso, eu também não dei tanta importância. Mas eu falei, olha, pode ser uma pessoa que queira se esconder, pode ser, de repente, o Salman Rushdie, né? Mas, enfim, não tinha uma evidência que fosse o PC Farias. Mas eu tive a boa iniciativa, você precisa de sorte também, você precisa de feeling, de achar que aquilo tinha alguma coisa. E não descartei totalmente. Continuei mantendo contato com ela, embora inicialmente não tão intensamente. E estava decididamente tentando achar o PC Farias através daqueles contatos que eu te mencionei. Os contatos português e do brasileiro lá, da empresa Sanal, com base em Paris. Até que as coisas se cruzaram. Por que se cruzaram? Porque eu fiquei sabendo, ela não tinha o endereço inicialmente, né? Mas eu fiquei sabendo que, num determinado momento, que não podia ser motorista brasileiro. Falei, puxa, então é uma história brasileira. Quando eu fiquei sabendo disso, eu tive acesso a um dos endereços só. Eram 2, ele tinha 2 endereços em Londres. Eu tive acesso a um deles. Comecei a investigar, mas ainda não tão intensamente. A coisa ficou intensa mesmo quando a gente descobriu que num contrato para o pagamento desse imóvel, e essa moça ela foi totalmente alijada das informações. Né? Quando começou a fazer pergunta, ela foi alijada, o que apenas fez com que a gente ficasse com a suspeita ainda maior. Mas tinha um nome escrito a lápis da pessoa que deveria pagar. O nome escrito a lápis era Raul, justamente a pessoa da empresa Sanal que estava agindo de forma diferente. Entendeu? Mas aí eu dava plantão lá e não acontecia nada. Eu ligava para eles e eles raramente atendiam o telefone. Até que eu tinha que ir para o Japão, porque na época eu também cobria a Fórmula 1. Tem que ser meio detetive também, né?
Totalmente. Totalmente. Jornalismo Nada. investigativo. Tem que gostar de emoções, né? É. Mas, só que tem uma coisa, às vezes você perde tempo e não consegue nada, né? As pessoas ficam sabendo a reportagem que dá certo. Elas não ficam sabendo aquele investimento que você faz e não acontece nada. Não acontece nada. E são muitos os casos desse tipo, né? Bom, mas aí eu tinha que dar um checkmate que eu ia pro Japão, e do Japão ia pra Austrália, ia ficar 20 dias fora. Eu falei, puxa, eu preciso descobrir. E no domingo, eu ia viajar na segunda-feira pro Japão, no domingo eu consegui telefonar para um dos números que eu tinha desse Raul. E aí ele atendeu, puxa, Roberto, eu sei que você está me procurando, eu quero dizer mais uma vez que eu não tenho nada a ver com Paulo César Farias, ele até está me devendo dinheiro, se você souber, você me diga. Falei, então você não sabe mesmo. Não sei, e peço que você só me ligue na empresa das 6 às 8 da manhã, porque os meus empregados estão ficando desconfiados e eu não quero ter nenhum tipo de envolvimento com o PC Farias. Então você não me liga, é experiente. Tá bom, ele me falou isso. Nesse dia, depois desse telefonema, eu voltei para o endereço que eu estava ali fazendo a tocaia, exatamente, a tocaia, e fiquei lá, e vai para um lado, e volta para o outro, e estava muito frio, né, e aí chega a polícia e fala, puxa, você não pode ficar aí no local, você tem que, a sua atitude fica suspeita, né, e eu fazia um revezamento com um amigo, só que esse amigo não enxergava tão bem, mas era um amigo da minha confiança. Ele botou um cego pra revezar com ele. Uma gela, Mas é, feijão. Por isso que ele não achava. Mas mais vale um cego de confiança do que alguém que enxergue bem que não seja da sua confiança, né? Bom, mas enfim, porque num dos turnos que eu tive que me ausentar, que eu deixei ele ali, porque eu tinha que viajar no dia seguinte, quando eu cheguei ali para substituí-lo, né, digamos assim, esse é um arquivista, né, meu amigo particular. Ele falou, olha, Carolina, eu acho que eu vi o PC, mas eu não tenho certeza. Mas aí ele falou, poxa, mas você tem certeza? Não tinha certeza. Bom, mas enfim, aquilo me aguçou. Aí eu fiquei até as 3 da madrugada, ia viajar às 9 da manhã. Não parecia o pinguim do Batman? Nossa, PC? PC não parecia. Olha, digamos que é uma analogia que eu não tenho ouvido, mas procede a informação. Quando eram 3 horas da manhã, eu vejo do outro lado, eu naquele negócio de ir e voltar, já quase desistindo, né? Eu falei, poxa, eu vou ter que viajar. Quando eu vejo 2 pessoas, né? E eu estava do lado oposto à rua, o prédio ficava na esquina, e era um prédio que para você entrar, você tinha que apertar um botão, a câmera te focalizava e a pessoa via quem você era, né? E eu vi 2 pessoas, uma delas eu achei que era o PC Farias. Ele já estava sem bigode. Ele estava sem bigode. Tava sem bigode. Que ele foi mudando a cara? Bom, mas enfim, só que eu estava do lado oposto. Aí eu saía andando assim, em passos largos e tal, e ele entrou primeiro juntamente com essa outra pessoa, que depois eu fiquei sabendo que era o português, né? Que era o Fernando, mas que eu não conhecia ainda pessoalmente, conhecia o Raul, o Fernando eu conhecia de telefone, e eles entraram. Quando eles entraram no apartamento, lá no hall do prédio, eles se voltaram para a rua por 1 segundo ou 2 segundos. Naquele instante, eu tive a certeza de que era o PC Farias. Mas não era certeza absoluta. Eu falei, será que eu que estou sugestionado? Eu falei, preciso dar um checkmate nisso daí. Qual era o checkmate? Eu lembrei que o Raul havia me dito que só atendia telefone das 6 às 8. Exatamente. Então eu falei, bom, é segunda-feira, dia experiente. O que eu fiz? Eu acordei bem cedo, praticamente não dormi, né? Acordar é maneira de falar. E liguei para lá. Não deu outra. Ele realmente atendeu o telefone. Eu falei, é o Raul, aqui é o Roberto. Puxa, Roberto, mas você não vai me perguntar do PC de novo, né? Eu falei, eu vou. Não, mas eu já cansei de falar para você que eu não tenho nada a ver com o PC Farias. Ele até deve dinheiro aqui. Não me envolva, não me comprometa. Eu prestei serviço para ele numa outra época, mas agora não tenho nada. Eu falei, então é o seguinte, se você não sabe, eu sei. Como é que você sabe? Não, eu sei onde ele está, só que eu tenho uma matéria já pronta, já preparada, que vai entrar no ar hoje no Jornal Nacional. Como eu sei que você tinha um bom relacionamento, embora você desminta, eu queria dar chance a ele de poder se pronunciar. Eu falei, não, eu não quero isso. Você põe a matéria que você quiser, mas diga onde que ele está. Eu falei, você não falou que você não estava interessado? Ele falou assim, não, diga, qual o lugar que ele está? Fala aí. Aí eu falei o endereço, Europa House, Randolph Avenue, nunca vou esquecer o nome dessa rua. E quando eu falei esse nome, dessa identificação, ele ficou mudo. Ele ficou em pânico. Mais uma vez em pânico. Então, e aí, ao invés de eu ter que ir atrás deles, eles passaram a me procurar. Mas, só que eu não tinha matéria nenhuma, né? Eu não tinha, lógico. Você mandou... Jogou verde. Joguei verde e deu certo. Jornalista, né? Jornalista. Olha, talvez não tenha sido a versão mais resumida, mas de qualquer forma, eu fiz o meu melhor aqui para... Não, mas foi ótimo. E afinal, do que ele morreu mesmo? Ele morreu de gripe. Deixa eu fazer. Eu vou Deu tomar uma uma gripe. música.
eu vou tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta com o Cabrini. O Cabrini tem muita história. Vixe. Tem o Senna também, que ele Isso. que passou. Ele que deu a notícia. Também. Do Ayrton Senna. Exatamente, ele que deu a deu a notícia. notícia. Ele esteve lá e ele fez uma matéria muito bacana. Agora, no primeiro de maio, né? Que foi o dia que ele morreu. Daqui a pouquinho a gente volta. Manda sua pergunta, 48080. Pode ligar, o Cabrini vai estar aqui no Pânico hoje na Jovem Pan. Estamos de volta aqui, o Pânico na Jovem Pan. Hoje, ao vivo aqui no Pânico, Roberto Cabrini. Ele que apresenta o Jornal da Noite da Bandeirantes, do repórter Cabrini. Que ontem completou 2 anos também, segundo... 2 anos. Ontem completou 2 anos De Jornal da Noite. de Jornal da Noite na Rede Bandeirantes. Boa. Perguntas. Eu tenho. Pois não, dona Amanda? Então, ele tava falando que fez um monte de coisa importante, assim. Lá vem. Ele falou as mais Coisa, importantes. coisa importante. Eu não diria importante, eu diria coisas que me marcaram, né? Exatamente. Importante, quem diz são as outras pessoas. que A gente não marcaram a pode ter história do essa jornalismo pretensão. Foi pra história. Mas então, a sua única mácula é ter feito o Brasil Urgente? Olha, o Brasil Urgente foi uma experiência notável para mim. Porque hoje eu apresento um jornal que eu gosto e que tem a minha cara, que é o Jornal Mas da não é Noite. meio, tipo, caiu o nível? Você era Não, eu top? vou chegar até lá. Quando me convidaram, eu tinha feito tudo como repórter, né? Aliás, continuo repórter, sempre serei repórter, né? Repórter isso é até o fim. Mas depois de ter coberto 5 guerras, de ter ficado 7 anos no exterior, de ter ganho prêmios, o que mais eu vou fazer? Entendeu? More of the same. Você vai se repetir. O passo adiante seria o quê? Seria ancorar um jornal, usando a experiência que eu tinha como repórter. O convite que surgiu na época foi o convite do Brasil Gente, que é Não é um o seu jornal perfil. que não é o meu perfil. E, exatamente respondendo como você está dizendo agora, não é o meu perfil, a minha primeira resposta foi não. Mas depois eu pensei, por que não tentar fazer desse segmento um segmento mais digno? Algo diferente. Por que não tentar fazer o segmento de jornalismo policial algo que tem um pouco mais de substância? Então foi assim que eu fiz o Brasil Gente. E aprendi muitas coisas. No Brasil Gente, a gente fez algumas reportagens investigativas que, sinceramente, foram algumas das mais trabalhosas desse período. A matéria que eu fiz na Amazônia, por exemplo, mostrando aqueles missionários que supostamente estão levando Deus para os índios. Essa eu vi. Você repetiu ela agora. Exatamente. Eu atualizei É muito bacana. e mostrei. Então, foi feito no Aqueles Brasil Gente. canadenses, né? Isso, exatamente. A matéria onde a gente denunciou facções da Polícia Federal e da Polícia Civil envolvidas com contrabando, com escolta de contrabando, foi na época do Brasil Gente. Então, foram matérias investigativas históricas. É claro que você punha uma matéria investigativa, você era obrigado a fazer uma concessão colocando uma perseguição policial ou colocando ali um travesti que está tentando se suicidar. Você vai Mas me eu perguntar, lembro eu que você gostava fazia disso? Eu não merchan. gostava. Não, nunca fiz, jamais. Beleza. Ai, tomou. Era do Atena. Merchandising, não, isso eu nunca fiz. Não, ele fazia AB Shape. Não, isso eu nunca fiz, não. Não, Isso não fica. Isso é uma... Não inventa. Ela quer- Bom, mas Ela quer inventar. Bom, mas aí você- alguma coisa ruim. É. assim. Mas só para concluir, o Brasil Gente foi muito legal para mim pelo seguinte, porque eu não tinha experiência de ancorar um jornal, de ficar ao vivo. E o Brasil Gente expõe a uma série de situações. Eu queria ancorar um jornal totalmente fora do padrão da TV Globo. Porque para fazer algo no padrão da TV Globo, a pessoa vai assistir a TV Globo. A pessoa não vai me procurar na TV Bandeirantes. Então, o Brasil Gente, embora não fosse um programa com o qual eu me identificasse totalmente, porque eu tinha que fazer, tinha que abrir espaço para coisas que eu não gosto, excessiva cobertura policial, embora o país seja um país inseguro, então tem a ver você mostrar essa insegurança, mas digamos que ele me deu a experiência que eu precisava para estar fazendo o Jornal da Noite hoje, muito confortavelmente, gostando de fazer, me identificando. Então, eu acho que se eu não tivesse tido a experiência do Brasil Gente, eu com certeza não estaria fazendo o Jornal da Noite no nível que eu estou fazendo e tendo os resultados que eu estou conseguindo. Que é difícil um programa. Seu programa acho que é o de maior audiência da Bandeirantes hoje. É uma maior share, uma audiência absoluta não, né? Mas é maior índice de- proporcionalmente o é número, o número de aparelhos É. ligados é o maior share. Então, Nunca sabe o que eu não acontece consigo- isso com jornalismo. É muito difícil. Nunca aconteceu isso. O Jornal da Noite, ele foi tradicionalmente um jornal sempre de qualidade, Cabrini. mas era um jornal que dava um ponto e comercialmente quase inviável. Hoje é um programa que dá muito lucro e tem audiência, tem qualificação, tem um público qualificado, as pessoas curtem e o mais importante, a gente consegue fazer algo que as pessoas identificam como fora do padrão da TV Globo, porque eu não quero ser primo pobre da TV Globo. A nossa ouvinte aqui, a Maria Cristina de Camboriú, Santa Catarina, ela mandou uma pergunta aqui e ela quer saber o seguinte: o que te influenciou a escolher essa profissão e quais são os pontos negativos da profissão? Ser jornalista. Olha, os pontos negativos, eu como um jornalista investigativo, já fiz muito jornalismo investigativo, é a pressão
descomunal que você sofre. As pessoas eles não têm noção do que é você ter que denunciar policiais, desembargadores, autoridades. Você não tem ideia da pressão que você sofre. E você vai ser testado e vai saber até que ponto você está afim de fazer aquilo mesmo. Mas qual é o risco de alguém querer te apagar? Você teve ameaça já forte, assim, Olha, vou te matar. Olha, sobre isso daí não existe uma ciência exata, né? Mas eu acho o seguinte, recomendo o seguinte, esteja sempre firme, fale firmemente com as pessoas, porque elas estão te medindo até que ponto você vai ficar intimidado. Se você for firme, convicto e mostrar que você é profissional. E outra coisa, mostrar que você está fazendo o seu trabalho, você não está perseguindo. Você não está atrás daquela pessoa. Uma coisa pessoal, nada. Exatamente. Disso, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Ivo Noal. A gente fez uma matéria enorme mostrando o envolvimento dele com a polícia nos cassinos. Posteriormente, eu fiquei sabendo de outras situações. Eu já tinha feito uma matéria com todos os dados. Eu não vou fazer de novo, que aí vira perseguição. Então, eu acho que você tem que obedecer determinados critérios e ser firme. E, enfim, a sua vida não vai estar segura dessa forma, mas eu acho que pelo menos você vai dormir melhor. Mas você tem tempo de ir no cinema, namorar? Não. Ele só faz jornalismo o dia inteiro. Ele vai no faz cinema reportagem, fazer tá reportagem atrás com as do pessoas que estão comprando ingresso. Ô, Cabrini. Putz, lá, Não, miséria. pergunta. Pera aí, Pode já fazer, fez. pode A fazer. gente tenta ter uma vida Tá, normal. é verdade que você tá de impossível, sim. Piracicaba? Eu sou lá de lá, ele com tá muito Como orgulho. você perdeu o sotaque? Pé vermelho. É um capial, é um Capial. capial. Olha, eu Um cara sai comecei de cobrindo as Piracicaba. notícias do 15 de Piracicaba. É verdade mesmo? Você acha mesmo que eu perdi o sotaque? Eu fiz esforço para perder, né? Não, porque ele não tem mais Você sotaque tem- nenhum. olha, Ia ser bonito, muito Obrigado pelo seu reconhecimento. Ele lá, estamos aqui no Iraque. Mas você de vez em quando... Não é, Nossa, Piracicaba claro. é o lugar Olha, do Brasil que o Não, sotaque mas é você muito... Eu pego fitas da época que eu comecei em rádio, né? Na Rádio A Voz de Piracicaba. Eu cobri agora as notícias do 15 de novembro, o time mais importante do mundo. E eu não tinha sotaque, eu não tinha. Talvez eu tivesse um pouco mais do que eu tenho hoje, né? O exercício da função. Não, faz você com não que tem se nem- policie. Mas Piracicaba é o lugar do Brasil que o pessoal tem mais sotaque, eu acho. Penápolis não, é. Não. Penápolis é porta. São Por uma- quê? Por quê? Olha, pelo amor de Deus, negadinha não fala assim. Como é que fala lá? Como é que fala lá em Piracicaba? Pelo amor de Deus, negadinha fala bravo lá. Assim não. Olha, eu não falo, mas eu Aqui- sei falar o dialeto. Mas é igual, ó. Quer ver, ó? Faz aí o Piracicabano. Bonito. Pelo amor de Deus, a negadinha vai lá fazer. Sabe, que barba feia que você tem aí, meu. Ó, parece aquele César e Paulinho. Parece, é verdade. César Muito Nome. bem. Deixa eu fazer uma pergunta Eu tenho pra ele. mais uma. Eu Pera. queria saber. Calma. Ah, ela fez 18 já, Pera né? hora. Sabrina. Eu vai. mais Fez uma. pouco, é. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu assisto seu jornal e como que você arruma a pauta toda, o programa inteiro, sendo que o cara acabou de morrer? Por exemplo, aquele jogador que morreu em campo. Aí eu já fui lá colocar no seu programa e você já passou uma matéria toda sobre isso. É a agilidade, né, que o rádio sempre teve. E eu sou um apaixonado pelo rádio. Minha grande paixão sempre foi rádio. Eu sempre achei que eu seria um profissional de rádio. Eu sempre fui apaixonado pela instantaneidade do rádio. E a gente tenta levar isso para a televisão. E quando você falou do Brasil Gente, o Brasil Gente me deu muito isso, que a gente tinha que entrar muito ao vivo, né? Então hoje eu não tenho o menor problema para cobrir qualquer coisa ao vivo. Nos casos recentes aí, a gente entrou e o Brasil Gente me aperfeiçoou nisso. Porque uma coisa é você ficar durante aí 25 anos treinado e aperfeiçoado em escrever bons textos, É todo em dia fazer ao vivo, matérias. o jornal? Todo dia ao Não, vivo. só segunda. Já te deu dor de barriga na hora do jornal? Na hora que Olha, tá apresentando? Olha, uma nunca, dor de barriga? não deu até agora, mas se der um dia eu te ligo pra avisar. Quantos anos você tem de profissão? Olha, eu comecei com 17, estou com 44. só Até fazer hoje, conta, nenhuma né? dor de barriga? No Você acha que exercício ele é igual da função, você? O Emílio sai aqui todo dia. Nossa, uma vez por semana velho, ele olha. sai correndo aqui. Não, aqui, o Emílio Sá. O que a Sabrina fez no outro dia? Semana passada ela... Muito Ela tava bem. com dor de Não, Boleta. eu queria saber eu acho que uma das coisas mais assim difíceis de você fazer foi você dar uma morte do Senna. E você Foi a deu mais alguns desafiadora. boletins que foram pra enrolar, pra acabar a corrida. Você acha isso mesmo? Que todo mundo fala, né? Que Não, já não, tinha não, não morrido era. e. O que aconteceu foi o seguinte, quando o Ayrton teve o acidente, quando eu vi a gravidade, eu saí feito alucinado junto com o meu cinegrafista, o Armando de Deus, um francês, para ir pro hospital em Bolonha. A gente estava em Imola, fica a questão de 1 hora, e a gente saiu a toda velocidade. A gente saiu antes do Ayrton ser retirado de lá. Eu cheguei um pouco depois, porque evidentemente ele foi de helicóptero, mas eu fui o primeiro jornalista a chegar lá. Então eu vi todos os boletins. Logo que eu cheguei, ao ver a doutora Fiandre, eu vi que não tinha esperança alguma, que ele estava morto
e me chamou muito a atenção como é que eles se reuniam para fazer longas entrevistas coletivas falando que tinha um homem lutando para permanecer vivo. Se ele estava lutando para permanecer vivo, todos os médicos deveriam estar ali assistindo o paciente e não dando entrevista para gente. Certeza. Entendeu? Às vezes até rindo. Então, assim que eu cheguei, eu vi que estava morto. Mas você não anuncia morte sem ter um dado oficial. Não existe furo de reportagem em anúncio de morte. Você acha que eles enrolaram para não dar no meio da corrida? O Ayrton Senna morreu no autódromo, estou convencido disso. Da mesma maneira que o Roland Ratzenberger morreu no autódromo, pela lei italiana não poderia ter havido corrida. Entendi. Quer dizer, é claro que há uma frente que diz que ele foi reanimado e que clinicamente teria sinais de vida. Mas existem pessoas que eu ouvi que estão convencidas e que isso não é verdade. Já morreu na pista. Ele morreu na pista. Como também existe o grande mistério da imagem da câmera, da que você mostrou no... Exatamente. Que ela apaga. Num primeiro momento, todo mundo negou, falou que a câmera, o on-board não funcionou. Mas aí, conversando com um monte de gente, eu consegui ter certeza absoluta que isso existia, gravei depoimentos e pressionei o Bernie Eccleston com esses depoimentos. Até que o depoimento decisivo, que foi do próprio Frank Williams, que também realmente a gente viu a imagem. Aí ele falou, não, tá bom, eu vou te mandar. Aí ele me mandou aquilo que vocês conhecem, que é quando falta um segundo para o impacto contra o muro, desaparece. Seria extremamente improvável que a imagem desaparecesse. Eles dizem que estavam cortando... Mas o que será que tem nessa imagem? Você pensou nisso? Haveria a evidência de uma falha mecânica, só isso, o que é algo totalmente normal na Fórmula 1. Sim. Mas a Fórmula 1 sempre foi feita de manipulações. Sempre foi um grande mercado. E eles decidiram naquele instante que não seria bom para a instituição, para o establishment de Fórmula 1, mostrar uma falha mecânica. O que eu acho que foi um grande erro, porque qualquer pessoa entenderia que falhas mecânicas fazem parte de corridas. Entendeu? O Schumacher, 6 meses depois da morte do Senna, teve o mesmo tipo de defeito no carro, só que foi numa curva com grande área de escape. Em Interlagos não aconteceu nada. Foi a falha errada, no lugar errado, com o homem azar errado. Mesmo, né? Azar. Exatamente. Você, para dar notícia, respira 30 vezes, não chora, repórter não chora. Como é que funciona? Olha, o que eu imaginei ali dava, que... né? Eu fiz a seguinte analogia. Olha, eu estou aqui, é como se eu estivesse anunciando a morte de um ente querido, só que um ente querido coletivo. Como se eu estivesse falando contigo e tivesse que contar para você que um ente querido exatamente morreu. Então eu falei, eu tenho que mostrar emoção, porque mostrar emoção é mostrar respeito pelo que a pessoa representa. Mas ao mesmo tempo eu não posso perder a precisão da informação, porque eu não vou estar sendo profissional. Então foi isso que eu procurei. Não pode de chorar, né? Você gostava de cobrir Fórmula 1? Eu gostava de cobrir o Ayrton Senna. Entendeu? E o Rubinho, você cobriria ou não? Olha, o Rubinho tem cara de perdedor, né? Embora seja um grande piloto. Mas eu gostava de Fórmula 1, mas naquele instante os ídolos brasileiros transcendiam a própria categoria. Você cobria o que socialmente o Senna significava, você cobria o que o Piquet representava para o país, os grandes duelos, e o Brasil enfrentando a França, do Alan Prost, o Nigel Mansell. Então, porque cada piloto tinha todo ali um contexto social, cultural por trás dele. Então, isso tornava a cobertura fascinante. Isso é que eu gostava. O aspecto técnico da Fórmula 1, eu gosto, mas não sou fissurado, tem coisas que eu gosto muito mais. A Franci de Itajaí, aqui em Santa Catarina, ela quer saber qual foi a pior entrevista que você já fez. Você fala, putz, é isso essa aqui. Me lasquei. Não rendeu. Pior entrevista que eu já fiz. A mais... Que a Gabi veio aqui e falou que teve uma dela que foi triste. Sempre tem, né? Sempre tem. Olha, o que eu lembraria aqui é o seguinte, eu acho que... eu lembro que teve um dos mandamentos principais do repórter é não discutir com o entrevistado, né? Você pergunta, você argumenta. E uma vez eu fui fazer uma entrevista com um contrabandista brasileiro que atua em Miami e eu fiz as perguntas cabíveis, mas ele começou a me ofender, né? E eu perdi a calma, comecei a discutir com ele, e foi um grande erro. Mas porque eu não pude usar aquela entrevista. E ficou uma discussão, virou um bate-boca aí, pessoal. Você tem que ficar na linha. Manter a... Como eu fiz, eu acho tá que... vendo, Amanda? Eu acho que atingi esse estágio entrevistando o Collor. Não sei se você lembra dessa entrevista, que foi também muito famosa, né? A primeira entrevista dele depois do impeachment. Lembro. Aí eu fiz todas as perguntas, ele se exaltou, mas eu mantive ali
você tem que estar preparado para, mesmo que ele xingue a sua mãe, você não perder Não pode dar um o soco profissionalismo. na cara, né? Muito bem, perder a Eu tenho elegância. uma pergunta para o Cabrini. Pois não, lá Nossa, vem... mas- Sabemos, papa. Ai, você Não, acredita é. na vida após a morte? Vai Não, falar é isso? isso que eu ia Você falar. acredita na Eu vi luz? algumas A reportagens luz suas do sobre, Senna. falando sobre ET. objetos não identificados. OVNIs. Lá vem agora. Esse é um assunto que a gente volta e meia aborda, porque é um assunto que provoca fascínio nas Você pessoas. acredita? Olha, eu acho que estatisticamente seria profundamente improvável que não existam, mas eu também diria que tudo que eu vi até agora como evidência não me convenceu. Sempre a imagem está desfocada, só alguém viu, sempre me parece mais fraude Mas é do porque que realidade. eles estão em outra frequência. A gente está numa frequência, Nossa, eles estão em outra. olha, pô, É agora verdade. veio. Olha, Agora Ela juntou tem- o papa e a Eu vou- louca. eu vou agora. Por isso que a refletir gente uma não semana vê. sobre essa frase Por e volto isso com a que a resposta. gente não vê, entendeu? É isso mesmo, é outra Eles frequência. conseguem ver a gente, mas a gente não consegue ver eles. Exatamente. Eles estão muito mais evoluídos, muito É igual o mais Saci inteligentes. Pererê. ele Eu tem não havia outra pensado frequência. sobre isso. Muito bem, Tem o, uma Ce- pergunta. o Senna agora. É, o Senna, É, porque eu tava. Sem gaguejar. sem gaguejar. Tem que tirar a gagueira. Vai lá, Senna, sem Nossa, gaguejar. velho. Porque hoje sem Vai, gagueira. Senna. Se ele pensa fazer um livro contando essas histórias jornalísticas. Boa pergunta, Não, Senna. Uma ótima Ah, pergunta. boa pergunta. Ele me faz lembrar o Ataliba, né? Que uma vez, o Ataliba, você lembra? Lembro. Gago, Gago. a chuchu, tá? Ele foi reclamar do juiz e foi expulso por cera. Mas olha, isso que você falou é uma ótima colocação. As pessoas me cobram disso e eu estou fazendo. Eu estou fazendo e vai ser um livro revelando os bastidores, as reportagens, né? Somente dessas que marcam a época. Eu estava lembrando agora há pouco a história do Voo 254, que é uma história que me marcou bastante também. E, enfim, contar esses bastidores, compartilhar isso com as pessoas, eu acho que é uma obrigação que eu tenho e eu tenho que fazer esse livro. Eu espero que ele fique pronto logo para eu vir aqui no Pânico divulgar. Boa. Essa Com você certeza, fez também, tem uma o comandante Garcês. Ele Lembra? mesmo. Ouvindo o jogo do Ouvindo Brasil. o jogo do Brasil, acabou a gasolina do avião. É uma besta, né? meu? Que? Muito Como? bem. Ó, esse voo Ô, Cabrini, caiu. Eu tenho uma... o Paulo Henrique Amorim teve aqui, a gente Grande perguntou amigo, pra ele. grande amigo. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Qual foi assim a pior coisa que ele não tira da cabeça? Ele citou uma época dele na Somália, que ele foi cobrir a guerra civil lá, enfim. Trauma. Qual que foi a pior coisa assim que você não. De você ver, de você passar, de você falar, agora eu vou morrer, eu tô lascado. Olha, quando eu estava cobrindo a guerra no Afeganistão, que a gente conseguiu chegar até uma vila que estava sendo totalmente arrasada pelo Talibã, porque a população ali, os moradores, tinham dado comida para os inimigos do Talibã. Então eles estavam arrasando a vila. E a gente filmou isso. Na saída, a gente foi interceptado. Eu, o cinegrafista Sherman Costa, que hoje está na Globo de Nova York. E eles fizeram menção de executar a gente ali. Eu consegui, graças a algumas palavras que eu sabia falar em pastum, não eram muitas, mas eu sabia falar algumas, ganhar a simpatia suficiente para que eles me levassem para um superior deles, que sabia falar inglês, e eu consegui convencer que a gente tinha se perdido. A gente não estava atrás de mostrar nada. E como eles não tinham até um grande conhecimento tecnológico, a gente ficou até com a fita. Grande parte dessas imagens foram salvas, que mostram a gente no meio deles ali, numa situação muito difícil. Um desafio muito grande nesse dia foi conseguir acalmar o meu chefista, porque ele ficou arrasado, desesperado. E falou, a gente não vai escapar. Eu falei, calma, a gente vai escapar sim. Porque ela está lidando com o Talibã, né? Os mais radicais de todos os radicais. Medo. Muito bem. Dona Amanda. Eu tenho um monte de perguntas mais boas. Tem um monte de perguntas. Gabi. Vai, lá. Gabi. Não tem nada a ver com a outra. Tipo, a Globo, alguma emissora já te censurou? Alguma coisa que você já tinha pronta e não deixaram você pôr no ar? Já tive uma entrevista que eu fiz muito importante com o Pedro Malan, por exemplo. Eles achavam que eu tinha sido assim agressivo demais nas perguntas. Eram perguntas todas legítimas, mas eles não quiseram, enfim. É um direito que eles têm. Faz parte, você trabalha numa equipe e as pessoas têm direito de divulgar o seu trabalho ou não. Mas eu diria que eu enfrentei esse problema bem menos do que as pessoas imaginam. Porque as pessoas tendem a pensar que existe toda uma teoria da conspiração e que toda matéria importante não consegue ser divulgada. Isso acontece, mas com menor frequência do que as pessoas acham, principalmente nos grandes veículos. Acho que é manipulação. No Brasil atual... Não, mas um cara que é repórter, você consegue manipular.
Consegue, Que nem existem aquele- repórteres que vendem a mãe. Aquele Michael Moore lá, Claro. ele é o rei Lógico, de da contar a manipulação, história lógico. do jeito dele. Claro, né? uma coisa unilateral, né? Exatamente. Com certeza, a imprensa tem um enorme poder, né? Qualquer entrevista que você edite, você leva a edição para o lado que você quiser. E nós temos uma história tenebrosa de edições nesse país. Jornal Nacional lá Do Lula e do Collor lá no Jornal Nacional também tem. É, você que está falando, né? Mas... Não, mas Eles reconheceram. não, mas é o que Não, todo não, é mundo parte fala. da história. todo Digamos mundo- que esse caso seja parte da história, não há como dizer. Embora a responsabilidade dele não seja exatamente o que tenham falado, né? Há um fato que as pessoas não lembram também, que o Lula tinha ido muito mal nesse debate, né? Porque ele tinha sido alvejado com relação à filha dele, né? A filha ilegítima ali, e a Lurian, e ele estava arrasado, ele não foi bem no debate. Mas enfim, até hoje se discute até que ponto esse debate foi devidamente editado, né? Mas é claro, existem jornalistas que vendem a mãe, existem jornalistas que são corrompidos pela informação. Uma das piores formas de corrupção não é aquela que envolve dinheiro, autoridade, dar dinheiro para um jornalista divulgar determinada coisa que o beneficie. A pior forma de corrupção é a corrupção da informação. Aquela fonte que tem vários episódios ilícitos e que combina com um determinado repórter. Olha, você fecha os olhos aqui que eu te dou uma exclusiva aqui. Isso acontece muito com delegados de polícia. Existem os honestos, existem os desonestos. E os repórteres que fecham os olhos para ilegalidades são premiados com entrevistas exclusivas, com informações em primeira mão. E no Brasil as pessoas confundem muito o jornalismo investigativo com o jornalismo de polícia, né? Uhum. O jornalismo policial, ele é importante, necessário e tem profissionais que fazem isso com grande maestria e com grande idoneidade. Mas existem aqueles que publicam coisas importantes, mas que vendem a mãe para isso também. E fecham os olhos para coisas que jamais poderiam fechar. Muito bem. Eu vou tocar mais uma música. Não, eu preciso tocar mais uma. O papo tá muito bom. Você fica mais um bloco. Boa, o Cabrino vai ficar boa. aqui. Perguntas do seu celular aqui daqui a pouquinho e ouvintes no 0800 111 109. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico. Estamos de volta aqui para todo o Brasil pela rede Jovem Vansat. Hoje, Roberto Cabrini aqui no Pânico. Ele que apresenta, é repórter do Jornal da Noite na TV Bandeirantes. Ontem fez aniversário, completou 2 anos e hoje ele vai estar mostrando uma matéria, a última da série do Iraque. É verdade. Certo, Sabrina? Você gostaria de entrar no cafofo do Saddam? Eu não. No buraco dele. No buraco Tenho de medo. Saddam? O Cabino entrou no Olha, buraco. é um buraco sabe? bem romântico, porque é bem apertado ali, viu? Eu tenho medo. Bem apertado. É bonitinho, bicho. Tá vendo só? Mais perguntas? Eu tenho uma ouvintes? pergunta. Pois não. Eu sei que vocês nunca falam disso, mas a sua família não entra em desespero quando você vai pro Iraque, assim? Não, eles gostam. Mandam flores. Sua Aliás, mãe- é uma pergunta do ouvinte que falou assim: é fácil você arrumar mulher? Olha, Quer saber, tem mulher Sua bem mãe, gostosa lá? sabe? Olha, Sim. a minha mãe até hoje eu não posso dizer quando eu vou cobrir uma guerra, porque se eu disser, ela não vai sossegar enquanto não me convencer a não ir, não vai me convencer. Então até hoje a minha mãe... Mas o que aconteceu pra você ter essa ideia, assim? Eu quero cobrir guerra. Eu quero cobrir guerra. Guerra foi apenas mais uma das coberturas. A guerra é, antes de tudo, um grande momento de transição na vida de um país. O país está se transformando politicamente, socialmente. Então, é algo que precisa ser mostrado. A história precisa ser mostrada. E essa é a nossa função. A função dos repórteres. Mostrar a história acontecendo. Porque, senão a gente fica refém das versões dos mais fortes. Eternamente. A versão americana. Até hoje a gente fica refém em muitas situações em que eles conseguem evitar que a imprensa entre. A imprensa é o único antídoto para governos que manipulam a informação. E eles não são poucos. A nossa ouvinte aqui manda a seguinte pergunta: por que você saiu da Globo? Eu saí da Globo porque foi a Band que me deu a oportunidade de ancorar um telejornal. Na Globo... Você estava na Globo quando Estava a na Bandeirantes- Globo. Estava na Globo e, enfim... Eu devo muito à TV Globo, tenho muitos amigos, uma experiência maravilhosa, mas quem me deu a oportunidade de dar um passo além daquilo que eu estava fazendo foi a Bandeirantes, que é uma casa maravilhosa, não? Tem um departamento de jornalismo muito atuante, o Fernando Mitro, o Fernando Vieira de Mello, o Carlos Nascimento, que está lá agora fazendo o Jornal da Band, o Datena, que é um grande companheiro, enfim, eu estou muito feliz na Band porque é uma emissora que tradicionalmente sempre valorizou o jornalismo. Isso faz parte da própria história do Grupo Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, enfim. É um lugar onde você sente que jornalismo tem a ver com a história
do veículo de comunicação. E tem algum cara que você sonha em entrevistar, você fala, não, queria, sei lá, o Bin Laden, vamos supor. Ah, com certeza. Ele é o grande hoje e todo jornalista sonha em pegar ele e fazer uma entrevista. E agora a primeira exigência é você tentar, né? Sim. E sempre tem formas. Também, mas digamos que o Bush seja bem menos, uma entrevista bem menos desafiadora do que o Bin Laden, né? O Bin Laden é muito mais interessante. Mas o Bin Laden... Onde tá o Bin Laden? Você quer um cara por que você não Você quer um procura cara o Bin que Laden? domina? Por que você não Olha, vai onde é que procurar Vai ele? atrás dele, pô. Onde será que tá o Bin Olha, Laden? eu diria o seguinte, Faz ele uma tem passado a tocaia. maior parte do tempo, por aquilo que eu sei, por aquilo que eu conheço da região, no próprio Afeganistão e Paquistão. Entre Paquistão e Afeganistão, a fronteira é muito extensa, os labirintos são enormes e ele conhece o terreno como ninguém. Então esse é um lugar onde ele com certeza tem passado uma parte do tempo. Mas um outro lugar onde também, na minha opinião, na minha avaliação, é provável que ele tenha passado é o Sudão, que é um país esquecido, um país que faz parte da grande esfera daqueles que combatem os americanos, daqueles que são ligados à Al-Qaeda, e o Sudão seria uma opção importante. O norte da África seria uma opção importante também para ele. Então eu diria que no norte da África e entre Paquistão e Afeganistão, com certeza você encontraria o endereço do Bin Laden. E quantas pessoas ficam assim com o Bin Laden? Ele tem um exército com ele. Olha, o Bin Laden, primeiro eu preciso lembrar que ele é uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Não ele, mas a família dele. Até hoje ele tem acesso ao dinheiro, isso é um fato, né? A família dele é proprietária da Bin Laden, da construtora Bin Laden, que é a maior construtora da Arábia Saudita. Então ele tem uma fortuna imensa e conseguiu transformar a Al-Qaeda numa rede de alta sofisticação. É uma rede altamente bem treinada, sofisticada e que dá a ele a retaguarda que ele precisa. Mas ele não conseguiria isso se não tivesse a imagem de ser o grande herói do mundo islâmico. Ele consegue isso à medida em que os cristãos são muitas vezes retratados por parte, veja bem, apenas parte do mundo islâmico, como os infiéis, como aqueles que querem acabar com o islamismo. A situação de Israel apenas dá combustível para que personagens como Bin Laden tenham força. O próprio Saddam Hussein, que era alguém que contestava os americanos, passou a ter força em virtude disso. Então essas pessoas, elas vivem do radicalismo religioso e vivem também com uma boa condição financeira, já que o caso Bin Laden saiu da Arábia Saudita, detentor de uma fortuna incalculável. Muito bem. Pois não. Você acha que os Estados Unidos vai sofrer outro atentado? Putz. É uma grande pergunta, Eu diria que Não é, porque Marília Gabriela. não aconteceu o negócio do... eu diria que é uma correndo. possibilidade bastante plausível, eu diria até provável. Mas também se parecer... Agora, a dimensão desse novo atentado... Se aparecer uma pomba no radar, o cara se esconde. Não, Pois porque mas passou aí um que tá. aviãozinho Teoricamente, aí. eles Um deveriam estar aviãozinho, preparados para 11 de setembro, né? E não estavam. Então, os americanos são esplendidamente equipados, mas às vezes cometem erros infantis também. Muito bem. Você tem uma Senna, o pergunta? Senna tem pergunta. Tenho sim. Essa fonte que ajudou Sem gaguejar, Senna, por Sem favor. gaguejar. Sério, vai. com a ajuda das fontes que ajudaram a achar o PC Farias. E a Georgina. Nossa, Freitas. A Georgina, o cara lembrou da Georgina. Georgina. Eu lembro disso. Era essa? Lembra da Georgina também? Mulher. Não, quem é essa mulher? É que isso é negócio velhinho. Ah, Ela tá me deu certo. um pulo. Aposentadoria. É. Previdência. E Essas fontes ainda são amigas ou não se encontra mais. Muito complicado. Não, Olha, é muito difícil. Fonte é uma coisa sagrada e você tem que ser honesto com elas. Preservar, mas não ficar refém delas. Você não pode ficar refém da sua fonte. Amanhã ou depois você ficar sabendo que a sua fonte está cometendo uma ilegalidade. Você não pode, porque ela não pode ter uma dívida de gratidão com ela, porque ela te deu uma reportagem e deixar ele fazer o seu trabalho. Mas isso tem que ser falado para a própria fonte. Olha, eu não vou ficar seu refém. A sua segurança vai ser zelada, o seu nome, em hipótese alguma, vai ser divulgado. Desde que você não seja apanhado fazendo algo ilegal, desde que isso não entre em conflito com o exercício da minha função. Se você estabelecer uma coisa bem clara, eu acho que você consegue ser ético, mas é fundamental que você seja claro. Só que fonte
a fonte até a página 2, até não entrar em algo que comprometa a ética, você tem que zelar por ela até sob tortura. É isso que eu sempre falo. E você Mesmo já deu torturado, alguma- você não revela. Chantagem. Você já deu alguma notícia que você se arrependeu? Não por ser mentira, mas você fala, puta, eu não devia ter falado isso, eu prejudiquei uma pessoa, sei lá, de repente você se arrepender de ter falado alguma A coisa. gente nunca sabe, por exemplo, o caso de sequestro é uma coisa que você fica pensando, né? Até que ponto vale a pena divulgar um Você caso acha de que deve sequestro? ser divulgado ou não? Olha, eu entendo muito bem aqueles que acham que não deve ser divulgado. A Rede Bandeirantes de Televisão tem a política de não divulgar, mas eu discordo disso. Eu acho que entre informar e não informar, eu acho que você deve sim informar, porque esse país padeceu durante longo tempo pela falta de informação. E eu acho que a informação, ela faz imensamente menos mal a um país do que a falta de informação. Então, mas tem muita gente que acha que no caso do Celso Daniel, se a imprensa não tivesse noticiado, ele não teria sido executado. Tem muita gente que acha isso, e a gente divulgou, eu divulguei, enfim, né? Todo mundo divulgou, né? E você fica pensando nisso, é claro que você fica pensando. Mas, de qualquer forma, você também não pode dar informação e fazer com que isso se torne uma justificativa. Um pesadelo. Uma justificativa para o sequestrador executar, entendeu? Eu acho que informação, fórum íntimo, opinião pessoal, não faz mal a ninguém. Você tem que informar. E se você não informar, você vai trair a confiança do seu público consumidor. O público consumidor, o seu telespectador, o seu ouvinte, ele te procura porque sabe que você vai dar informação. Se você passar a exercer uma censura, por qualquer razão que seja, acho que você trai a confiança dele. Mas esse é um assunto polêmico e eu posso entender muito bem o argumento para aqueles que acham que em caso de sequestro a segurança pode ser afetada. Eu posso entender esse argumento. Eu acho que é uma discussão interminável, como a discussão do aborto, por exemplo. E o negócio do Cajuru, que foi um jornalista que ele tá preso, né? Foi É um condenado. absurdo, ele jamais poderia estar preso, ele fez a função dele, é um grande Você jornalista, um faria Eu acho grande que é o amigo. único caso. Faria exatamente como ele fez. É Depois da ditadura, é o único caso de que um jornalista foi Eu acho que condenado. tinha que prender quem botou o Cajuru na prisão, né? Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho um absurdo, um atentado contra a liberdade de informação. O Cajuru apenas fez a função dele. Muito bem, muito bem. Tem gostosa no Iraque? Gostosa. Ai, né? gente, ela é pano. Você não Tem vê o nem duro, isso, vê o o duro, olho o duro só. é puxar. Ah, mas não dá Puxar pra a ver o burca. Burca. Puxar O cara a fica lá 40 dias que nem Dá ele pra ficou. dar um- Deve ser Deve um dar urso. vontade de dar Não um dá, viu? cutuco. Olha, se você... Não tem umas isso casas é de uma coisa- massagem olha, lá? Não tem uns Francibel, uns uma banhos, banho turco. Aí é que tá. Eles consideram normal um adversário matar o outro. Mas se esse tipo de comportamento é punido com a morte. Dá um pega assim, não pode. É mesmo? Mas você não teria viu uma sérios gostosinha problemas. assim, a canela? Vê, alguma coisa? opa. Canela. Mas tem? As mulheres árabes são muito bonitas, muito atraentes. E nem todas usam a burca, né? Então você pode ver o rosto de muitas delas. Existem traços maravilhosos, assim, exóticos, delicados, assim. Pô, 40, Narigudos. o cara fica 6 meses no Não, seco, então, até eu tô o Bin falando. Laden é bonito. Você só vê na TV Eles são aquelas tudo tia peludos. gorda, feia, gritando. Eu tenho um primo meu que é igualzinho o Bin Laden, um libanês. Olha lá. Ave Porra, Maria. putz, olha lá. Olha lá. Olha Olha o muçulmano. Não, mas Demos você papa. conhece a Índia? Oi? Você conhece a Índia? Conheço a É Índia. um país maravilhoso, assim, de É um país filosofia. maravilhoso. A Índia Eu vi a fede. guerra na Caxemira. A É Índia uma região de maioria islâmica, mas que é controlada pela Índia e que tenta se libertar. Até hoje tem a guerra lá, né? Até hoje tem a guerra lá. Até hoje. Foi uma cobertura muito desafiadora, porque Tem que morar no as Brasil, tropas isso muçulmanas elas ficam escondidas nas montanhas e atacam durante a noite. Para você ter acesso a elas, você precisa passar pelas tropas da Índia, você precisa passar pelos hindus. E fazer isso envolve um desafio muito grande. Você tem que ir sozinho. Eu tive que ir sozinho. tive Lá que no ir com uma Himalaia, câmerazinha. né? Tem que subir lá no- ali perto do Himalaia. Por esse Na- tempo, ali Você tá sabe que naquela às região. vezes eu tenho vontade É onde de ver- dizem que está o Shangri-La, né? Eles falam que a Caxemira era o verdadeiro Shangri-La, o paraíso, uma região muito, muito bonita, mas infelizmente insegura. E com esse tanto de viagem aqui, porra, você vem pro Brasil, que eu acho que é o melhor lugar do mundo, né? Essas guerras, essas Olha, eu desgraça. posso afirmar com toda a convicção que aqui tá ruim, mas tá bom, né? Apesar de todos os problemas, esse é o melhor lugar para viver. Eu já tive em 50 países diferentes e esse é o melhor lugar para viver. Porque o brasileiro não perdeu a capacidade de rir de próprio, entendeu? E isso é maravilhoso. Ô Cabrini, você voltaria a ser correspondente internacional? Ou você acha que já passou isso? Digamos que não seja um desafio que eu esteja considerando nesse momento, mas O que você quer eu fazer? planejo continuar fazendo grandes coberturas, como essa do Iraque. Eu fiquei 40 dias e voltei. Agora, ficar fixo, eu não descarto totalmente, porque faz parte
da minha história profissional, atuar no exterior. E eu confesso que se houvesse um convite, eu consideraria e talvez até poderia aceitar, mas teoricamente não vai ser esse meu caminho não, porque meu caminho agora é aperfeiçoar cada vez mais o telejornal, é comandar um telejornal e torná-lo cada vez melhor. Que hora você entra pra Olha, trabalhar? o jornalista trabalha 24 horas por dia, então eu posso ficar fazendo uma matéria em qualquer momento, né? Mas num dia normal eu coordeno tudo que vai entrar no meu jornal da minha casa e chego na Band assim que anoitece. Tá vendo, Sabrina? É, Não é que nem chega você, meio de que chega meia, meio né? de meia, todo dia, é. Não, ele tá tirando foto pra revista até da Arábia, que todo dia ela tem Todo foto. dia tem Ai, foto. tem Né, foto, tá ai. campanha. Deixa eu agradecer a presença do Cabrini. Obrigado, Cabrini. Cabrini, por você ter vindo. Obrigada, Cabrini. Todo mundo aqui tá te elogiando, tá? É muita gente, então não tem como mais Lê. agradecer a todos os ouvintes que mandaram as suas perguntas e tal. E agradecer mais uma vez você de E ter quando vindo você aqui. lançar seu livro, você volta. Exatamente. Traz o Olha, livro eu que presente. quero agradecer, eu quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui, porque eu considero o trabalho que vocês fazem um dos trabalhos que mais me atrai. Eu acho um trabalho fantástico. Vocês descontraem o povo brasileiro, vocês fazem o povo brasileiro rir, e eu acho isso fantástico. E vocês sabem fazer isso, vocês dominam uma arte tão difícil, né? O humor é uma coisa tão difícil de fazer. A E vocês arte fazem da isso tão bem. canalice. É, Mas isso da é fantástico. sacanagem, Isso é fantástico. Da sacanagem. Quando eu da- falo por que o Brasil é bom, porque tem isso, entendeu? Exatamente. Isso não tem nos seus países. Isso é muito essa, agradável. essa canalice ao mesmo tempo Canalice simpática, do bem. né? Canalice do bem. é. Você colocou bem, gostei disso. Eu nunca tinha ouvido isso. Mas é isso, é por aí, né? Essa canalice do bem é uma propriedade brasileira. Cabrini, obrigado. Boa. Hoje no Jornal do Cabrini, lá na Bandeirantes, Jornal da Noite, depois do programa do Imperdível. Gordo. É o último episódio. O último episódio aí da série do Iraque. Depois do Não Pânico. perca. E brevemente o Império do Medo, que é o documentário que vai Completo. abranger e vai condensar todo o material com algumas imagens ainda inéditas. Obrigado, Cabrini. Sucesso pra você. Valeu.